Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 388. Sobre homens e ursos. Sobre homens e ursos. Homens ou ursos. Exato. Homens versus ursos. Sim. Hoje vamos falar sobre uma famosa experiência mental, um thought experiment que anda aí a rolar nas redes sociais há algum tempo. Que envolvem homens e ursos. Que envolve homens e ursos, como opção, um ou outro. Vamos falar sobre ataques à masculinidade ou a percepção dos ataques à masculinidade. Vamos falar um bocadinho sobre bons encontros. Vamos ter aqui umas dicas pelo meio para homens que se querem conectar com mulheres. Para aqueles homens que também acham que os bons homens, ninguém quer os bons homens. Ninguém os quer, sim. E vamos ter a oportunidade para desabafar um pouco aqui sobre... Principalmente eu. Principalmente a minha, mas eu também, ao longo do episódio, também desabafo um pouco. À tua maneira. À minha maneira, e em relação a um ou dois autores em particular. É o nosso espaço, também serve para isso. Claro. Sim. Espero que esta conversa possa ser, como tantas vezes as nossas conversas no podcast são, possa ser um bom início para outras conversas. As conversas que quem nos ouve possa ter com as pessoas da sua vida, também com crianças e jovens. E talvez aqui deste nosso episódio saiam bons resultados que nos permitam a todos... Espero que sim. Mandem-nos feedback, dicas, enviem-nos mensagens a partilhar o que pensam sobre a experiência proposta no episódio. Eu adorava saber e boas reflexões sobre essa thought experiment que vamos falar. Ok. A proposta é que todos nós, homens e mulheres, possamos viver de forma mais harmoniosa e sentir-nos melhor, mais seguros e em bem-estar. Porque é sempre bom lembrar, e acho que é assim que vai terminar também o episódio lá no fim da conversa, que homens e mulheres são, antes de mais e, acima de tudo, pessoas. Sim, e estamos aqui juntos, não é? E estamos aqui juntos, sim. Isso. Estamos prontos? Estamos. Então, aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, então, pelo que eu percebi, hoje vamos falar sobre homens e ursos, é isso? Sim, sobre homens e ursos. Tenho estado outra vez a pensar na masculinidade. Sim. E foram pensamentos que foram despertados por 3 razões diferentes. Uma foi uma conversa que tive com um homem que achava que estamos a viver um ataque ao homem, um ataque à masculinidade. Okay. A segunda coisa foram mensagens que me chegaram às minhas caixas de correio nas redes sociais, de homens a procurarem conectar, e depois o que despertou aqui a minha reflexão foi a reação deles depois de eu não ter correspondido nas minhas respostas. E a terceira coisa é uma daquelas trends que penso que começou no TikTok, mas também se tem visto muito no Instagram, que tem a ver com homens e com ursos. E é um thought experiment, como é que se diz em português? Uma experiência de pensamento, de reflexão. Mental, não é? Portanto, a proposta que é uma pergunta que se faz a mulheres, que é: se tu estivesses sozinha numa floresta, com quem é que preferias estar lá? Com um urso ou com um homem? Com um homem desconhecido. Com um homem desconhecido. Tipo com um homem que não conheces de lado nenhum. Ok? Com um urso ou com um homem que não desconheces, que não conheces de lado nenhum. E o que é muito interessante são as respostas que as mulheres dão e a justificação dessas respostas, que, não é? A primeira parece assim, meio engraçado, mas quando começamos a
a olhar para as respostas, até ficamos um bocadinho assustadas, não é? E as respostas no sentido das justificações da resposta, que imensas respostas dizem eu preferia estar lá com o urso, não é? Respostas como o urso teria mais medo de mim do que eu dele, o urso não ia comentar que a culpa era minha por causa daquilo que eu tinha vestido. Eu li uma série de justificações, mas era tipo... basicamente, era o urso podia-me maltratar fisicamente, mas não psicologicamente. Certo. Ou o urso podia-me magoar e bater ou até matar, mas não ia abusar de mim sexualmente. Certo. E não ia encontrar justificações, nunca me ia culpabilizar a mim. Sim. E por aí fora. Não é? No fundo, são respostas que nos mostram coisas que aconteceram verdadeiramente com homens. Como aquilo apareceu-me tantas vezes primeiro achava, que interessante este thought experiment, né? Depois até me assustei. E fiquei triste, sabes? E um bocado revoltada também. E isso junto com estes homens que, por eu não... E já agora, havia mais uma coisa que aconteceu. Foi que estava a assistir a uns vídeos de mulheres que estavam a andar na rua, algumas vezes à noite, outras vezes não, sentadas em paragens de autocarro. E os clipes eram, porque elas puseram o telemóvel a gravar porque um homem se aproximou delas e estava a meter conversa. E mesmo ela dizendo, olha, não estou interessada, houve aqui uma insistência. E quando a mulher é mais firme, houve muito, não precisas ficar toda agressiva. E há assim uma cobrança. E mesmo estava a reparar como as mulheres estavam a ser, mesmo naquela situação em que estavam incomodadas, estavam a ser muito bem educadas, estavam a desculpa, mas não quero, por favor, sai da minha beira, por favor, não me chateias mais, por favor, deixa-me em paz. E estava a achar isto tão curioso, porque mesmo naquela situação em que, obviamente, não tinham interesse nenhum, o homem estava a insistir muito e elas estavam a ter o cuidado com a postura e com a linguagem. Portanto, essas são assim estas observações que de alguma forma queria explorar aqui hoje. Qual é assim, o teu pensamento quando ouves o que estou a partilhar contigo? São muitas coisas diferentes. Por onde é que queres levar a conversa? Queres começar por falar dessa experiência? Se calhar podemos falar dessa experiência do homem versus urso. É assim que ela se chama, não é? E quando eu... a primeira vez que eu lidei com isso, vi a Strand, inicialmente pareceu-me só uma coisa parva, sabes? Não entendi logo o que era a experiência em si, né? E até pensei, mas é óbvio que se uma pessoa estiver sozinha numa floresta, claro que é em princípio muito mais perigoso estar com um urso do que estar com um homem, sabes? Só depois, quando eu percebi que a experiência era sobre este homem ser alguém desconhecido. Sabes? Inicialmente nem pensei, não me apercebi isso. E depois comecei a imaginar, a experiência é mais do género. Uma mulher está sozinha numa floresta, num sítio qualquer, ouve, por exemplo, um barulho de está aqui alguma coisa. Para onde é que vai a primeira atenção? É espero que não seja um urso ou é espero que não seja um homem? Né? E acho que era isso que muitas mulheres estavam a refletir, que é a minha... Mesmo que eu até tenha aqui uns acessos mais lógicos e racionais de, na realidade, fisicamente deve ser mais perigoso encontrar um urso faminto, mas o que interessa é qual é que é a minha reação subjetiva, não é? Como é que eu percepciono subjetivamente aquele momento e onde é que está o maior perigo para mim. E muitas mulheres, acho que quando diziam um homem, não estavam só a fazer um jogo de brincadeira, tipo, vamos chatear os homens e dizer, olha, até prefiro encontrar um urso com homem. Porque muitas das respostas que as pessoas davam, ou de algumas que eu li, acho que eram respostas mesmo muito sinceras e honestas, muito íntimas, e acho que até é quase como
a mulher que está a responder o urso está a tomar contacto com uma realidade interna muito dura, que é, eu de facto tinha mais medo de ser um homem. Porquê? Um homem desconhecido. Um homem desconhecido. Porquê? E acho que se remetiam para experiências passadas, não é? Porque uma mulher que tenha tido, sobretudo, interações positivas com homens, de respeito, de segurança, de empatia ao longo da sua vida, em princípio não vai dizer que prefere encontrar um urso. Não é? Eu acho que aí é que foi o momento onde a minha percepção sobre a experiência em si começou a mudar, que é estas pessoas, estas mulheres estão a comunicar aqui alguma coisa de muito forte, que ainda por cima é uma coisa genérica, elas não estão a dizer tinha medo que fosse o homem X, era um homem desconhecido. E o facto de ele ser desconhecido, portanto já punha de lado certamente alguns homens que eu conheço e que, com quem até gostava de estar naquela situação, ou me sentia seguro, mas está assim a generalizar e a dizer, perante a generalização, eu preferia um urso. Mas isso foi a primeira coisa assim que me começou a despertar. A segunda foi a reação de homens. Porque muitas das coisas que chegaram até mim eram de homens a desvalorizar a experiência, a julgar a experiência, a dizer, estas pessoas são estúpidas, não é? Ou a não entenderem, ou nem sequer procurarem entender a mensagem que estava ali. Não é? Depois também houve até um vídeo que foste tu partilhaste comigo, que era de um homem que se tinha sentado no seu carro a gravar um vídeo sozinho, onde ele estava a ler as respostas que mulheres deram num sítio qualquer onde a experiência estava, e enquanto ele ia lendo e sentindo o que é que ele queria dizer, ele ficava emocionado, não é? E chorava, e conectava-se com aquilo, e acho que estava muito a procurar abrir-se à mensagem, e receber a mensagem, e ver e reconhecer o que estava ali do outro lado. E acho que ele começou a assumir uma coisa que é, enquanto homem, mesmo que eu tenha a percepção de, eu podia estar sozinho numa floresta com uma mulher, obviamente eu não ia ser um perigo para ela. Só que aceitar que eu faço parte de um grupo que é visto como um perigo. Então, o que é que eu posso fazer para, mesmo sem sentir uma responsabilidade pessoal, tipo, não fui eu que criei isto, mas aceitar aqui uma responsabilidade que é maior, que é, por eu ser homem, também estou numa posição em que posso mudar alguma coisa, em que posso, através do meu exemplo, transmitir segurança, respeito, empatia, e também posso procurar influenciar outros homens nesse sentido. Claro. Portanto, foi para aí que a minha atenção foi. Porque houve, não é? Como sempre, houve aqui dois tipos de reações, não é? Aquilo que estavas a dizer, que há muitas reações só a desvalorizar esta experiência. E o costume, not all men, não é? Nem todos os homens. E aqueles que, como a pessoa com que eu estava a referir, que tinha com que eu tinha falado, que estava a focar-se no facto de que há um ataque à masculinidade, no geral, não é? No fundo, o que essa pessoa me está a dizer, imagino eu, é que ele se sente atacado e não consegue separar estas coisas da forma como tu estavas a separar. Que até era uma espécie de uma subversão da experiência, não é? Porque a experiência eram mulheres a relatar como é que lidavam com aquela experiência. E depois nós vimos algumas reações de homens que de repente diziam, não, isto é sobre nós homens, por nós estamos a ser atacados, nós não estamos a ser valorizados, nós não sei o quê, isto é o feminismo tóxico, não é? Que só quer atacar os homens. É curioso, não é? Porque outra vez estamos a virar a culpa para a mulher, não é? Que ela está a fazer generalizações exageradas, elas não deveriam estar a falar assim, elas deveriam nos apreciar, não é? Hoje em dia, outro comentário que eu vi da mesma pessoa foi que hoje em dia as mulheres não apreciam os bons homens, não é? Como se só porque se fala destas tipo de experiência ou da masculinidade tóxica e por aí fora, como se não houvesse espaço para apreciação do bom homem, seja lá o que for isso, e que a responsabilidade dessa não apreciação que é das mulheres, não é dos próprios homens fazerem alguma coisa diferente. Eu não digo que aqui é uma responsabilidade só da parte dos homens e que as mulheres não têm responsabilidade nenhuma, mas acho curiosa sempre
este virar para trás. E é mesmo o princípio, nestas situações, nestes vídeos que estava a dizer, não é? Uma mulher estava a ser tão educada, e eu sei porque é que ela está a ser educada, porque é por medo, Por não é? proteção. Por proteção, porque se ficar mais agressiva não sabe o que vai acontecer do outro lado, e mesmo sendo educada, mesmo pedindo claramente, mostrando um limite, o homem insiste, não é? E quando ela insiste mais um bocadinho, ele depois começa a dizer, que exagerada que tu és, não precisas ser tão agressiva, eu só disse que tu eras bonita, não gostas de elogios e por aí fora. Ou como estas mensagens que às vezes eu recebo, de tentativas de conexão, isso eu às vezes posso ser assim um bocadinho mais, como é que se diz, quase de desprezo, se calhar é interpretado assim, de descartar, de não dar muita bola aquilo, ou até ser cortar de uma forma um bocadinho mais assertiva. Também recebo mansplaining de volta e só estava a tentar ser simpático, só estava a tentar confortar-te, ou só estava, não é? E a culpa já é minha outra vez. É acusar-te de que exagero ou que a reação desajustada. Exato. Não é? Ou quando se eu tiver assim um comportamento mais forte, para não dizer mais masculino, que isso às vezes, isso não te fica bem assim, que não gastas a tua energia nesse tipo de mais. coisa. Sorri. No vai fundo na é uma mesma forma caixinha olha, ficas tão bonita. Não achas que isto vem esta ideia de que a masculinidade está sob ataque, não é? Que isto é uma ideia que tem sido muito propagada tanto por alguns pensadores brutos, tipo Andrew Tate, como por alguns pensadores muito sofisticados, tipo Jordan Peterson, né? Que esta ideia, eu acho que nós ao longo dos anos temos tido muitas conversas acerca da masculinidade e acho que quem nos acompanha sabe que este é um tema que nós temos procurado desconstruir de muitas formas, não é? Eu acho que nós provavelmente já aqui falamos sobre uma série espetacular que está no Netflix, que é o Machos Alfa. Sim, principalmente a segunda temporada. A segunda temporada é ainda mais fixe que a primeira, não é? Que conta a história é uma série espanhola, conta a história de 4 amigos que no fundo estão a lidar com estas ideias de masculinidade e com uma certa pressão para desconstruírem a sua masculinidade. A série começa com eles a ir a um curso de desconstrução da masculinidade. Da masculinidade, sim. E eu acho que, como em relação a qualquer outra coisa, quando tu inicialmente te ensinam um conjunto de conceitos e um conjunto de ideias e tu não as questionas muito e começas a operar a partir delas, quando surge alguém que te propõe a desconstrução, podia ser da masculinidade, mas pode ser a desconstrução da parentalidade, pode ser a desconstrução das relações amorosas, pode ser a desconstrução da forma de trabalhar, pode ser a desconstrução da religião. Quando alguém procura desconstruir uma coisa sobre a qual tu estás assente, não é? Aquilo que acontece é que tu abanas, não é? Porque aquela construção é um alicerce que nunca foi questionado, mas que está ali. E quando abanam, o que é que acontece se tu estiveres numa estrutura qualquer física e abanarem a base? Tu sentes-te insegura, não é? E começas a olhar à volta em busca de quem está a provocar esse abanão, tipo, se esta pessoa for embora, as coisas ficam outra vez como estavam. E eu acho que isso muitas vezes é o processo de onde é que estão essas feministas que agora andam aqui a abanar isto? Onde é que estão esses progressistas que estão a abanar isto? Não é? Porque se nós os afastarmos, fica tudo igual. E isso muitas vezes gera aquele movimento mais vou em busca de políticos ou de figuras de referência que falem outra vez da velha estrutura, porque isso me faz sentir seguro. Ou então começa em busca de outra estrutura que não esta. Só que como essa estrutura muitas vezes não é óbvia, isto vem acompanhado sempre de um movimento interno muito desconfortável. Claro. Muito que, para algumas pessoas, aceitam esta revisão como uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, de criatividade e até se conseguem entusiasmar com este aval das estruturas. Mas para outras pessoas, isto também tem a ver até com as nossas preferências cerebrais, a forma como o nosso sistema está organizado.
para outras pessoas isto é muito perturbador. E há uma vontade muito grande de que as coisas fossem como eram. E eu acho que é por que isso... eram mais previsíveis também, não é? Eram mais previsíveis, eram mais previsíveis. Portanto, às vezes há um movimento de só aceitar que, mas antes era justo, era equilibrado e funcionava bem. Não é? Que é tipo, vai embora e não me ponhas a pensar sobre estas coisas, porque vai emanar muita coisa vai emanar muita coisa internamente. Não é? Aliás, nós sabemos que isto é uma das grandes barreiras ao desenvolvimento pessoal, é que quando nós começamos a questionar algumas das nossas experiências, ideias, conceitos, crenças, sentimos este... Não é? Eu às vezes brinco, tu já me viste fazer isso em palco ou em cursos, com ideia, não é? Eu ponho 2 cadeiras no palco e ponho a mão numa cadeira e digo, ok, isto é o meu mapa atual, são as coisas em que eu acredito. Muitas delas acredito sem saber que acredito nelas, claro. são muito inconscientes. E há um momento em que alguém começa a questionar isto e eu começo a perceber que esta cadeira não é ideal, não é a melhor ou não é aquela que está certa ou correta. E então começo a procurar outra. E há um momento em que eu até percebo que há aqui outra coisa. Só que as cadeiras estão demasiado afastadas. Eu, para ir para a outra cadeira, vou ter que, em algum momento, largar a anterior. E para muitas pessoas isso é demasiado assustador. E eu acho que, para muitos homens, isso é muito assustador. Para muitas mulheres, isso é demasiado assustador. E então, preferem jogar o jogo de procurar validar a cadeira anterior. E validar, não, aquilo é que estava certo. Só que nessa validação, o que a mim me interessa... Tu até podes procurar validar... Há coisas que procuram desorganizar ou desestruturar em ti ou desconstruir em ti, e tu dizes, não faz sentido. Mas usas a tua capacidade lógica para justificar aquilo e apresentar argumentos com tal validade que a pessoa até pode dizer, olha, se calhar tens razão. Outra coisa é apresentar argumentos totalmente idiotas, não é? Eu há pouco falei de uma pessoa, porque eu tenho muito pouca consideração intelectual, que é o Andrew Tate, porque a maior parte dos argumentos são idiotas, não é? Mas muitas pessoas o seguem, nomeadamente rapazes. Muitos jovens rapazes o seguem. Podes usar argumentos cheios de pseudológica, que isso já seria mais a linha do Jordan Peterson, que é bom enrolar tanto isto, dar tanto conceito abstrato, que no fundo a pessoa está tão confusa que simplesmente senta-se na cadeira antiga, não é? Ou podes ter aqui uma discussão realmente aberta, onde estás a pôr em causa e consideras a possibilidade de talvez isto não seja a melhor forma de nós interagirmos, talvez haja outras, que é vamos explorá-las, vamos pensar. Sim. E também para quem esta ideia do ataque na masculinidade, eu concordo que está a acontecer há um questionar não tanto da masculinidade, mas do papel do homem e o comportamento do homem, porque a masculinidade é muita coisa, não é? A masculinidade, algum tipo de masculinidade atrai-me imenso, não é? E para mim é muito importante ter isto na minha vida, mas é mais o comportamento e o papel, a atitude e a forma de viver certos valores, no fundo. É isso que, se calhar, está sob ataque, ou melhor, em transformação, em questionamento, em desconstrução. E acho que uma coisa que eu gostava, como mulher, de ver mais em homens é separar e refletir sobre, ok, eu estou, assim, a minha experiência interna aqui é que há um ataque, entre aspas, para mim, e já não se apreciam os bons homens. É esse autoquestionamento. O que é que isso significa? O que é que necessidades minhas é que estão aqui em causa para que eu esteja a sentir como se fosse um ataque a mim e como já não se apreciam os bons homens porque eu vejo-me como um bom homem, porque é que é difícil para mim este encontro com as mulheres, não é? E eu acho que já dizemos isso antes, eu acho que neste processo que às vezes fazemos, que eu acho demais, é que responsabilizamos a mulher para iniciar esse processo, para incentivar esse processo o homem. E eu acho mesmo que tem que ser outros homens a fazê-lo. Só que o que eu vejo também é que aqueles homens que o fazem,
né? Entras, há uns homens que eu sigo no Instagram que acho que fazem, incluindo este que estavas a dizer do videozinho, que fazem um trabalho incrível, delicioso, até com humor e tudo. Se olhares para os seguidores desses homens, são quase só mulheres, né? Não são assim tantos homens. Eu não e este é assim uma dualidade que eu tenho, porque eu quero influenciar. Isso é um pouco assustador, não é? Sim, mas eu quero influenciar. Sim. E quero dar inputs e quero motivar. Ao mesmo tempo, também acho que eu não posso assumir essa responsabilidade, não é? Do que é que, pô, tu como homem que pensas, o que é que tu, quando eu partilho isto contigo, o que é que acontece contigo? Olha, acontecem muitas coisas. Uma delas é que eu internamente não sou muito movido por esta história do homem e mulher. Certo. Que não sei se é uma... Isto não sei se é uma dificuldade ou uma facilidade que eu tenho. Que é, eu tendo muito a fazer, a passar para o nível lógico acima, que é homens e mulheres são exemplos de quê? De pessoas, não é? E, portanto, eu tenho muita tendência a olhar para as pessoas como pessoas. Por exemplo, tu sabes isso, das nossas conversas. Eu não tenho... para mim, não é uma informação muito importante se gosta de homens ou gosta de mulheres, ou se é muito masculino ou se é muito feminino. Eu tenho um certo desinteresse por isso, porque é o que é. Cada um sabe de si, tem as suas vivências internas e, sabes, isso eu conheço as minhas preferências e aquilo que é relevante e importante para mim. E tendo a sentir isso como uma coisa muito natural. Então, tendo a sentir que para os outros também há de ser natural. E, portanto, isso é um assunto que, por um lado, me desinteressa, ao mesmo tempo, sei da importância que isto tem, porque a nossa sociedade está muito construída em cima desta diferença e desta criação de papéis. E estes papéis, obviamente, tiveram uma importância muito grande na nossa evolução, por isso é que eles chegaram até aos dias de hoje. Mas estamos numa fase onde podemos questionar isto. E questionar isto não é dizer está errado, é questionar, é brincar com estes papéis, é entender qual é a validade e a raiz deles e também brincar com as possibilidades. O que é que acontece se deixarmos de ter estes papéis tão fixos? É para aí que vai a minha atenção, porque eu, pessoalmente, não me sinto nada atacado por estes tais ataques à masculinidade, porque umas coisas eu não me identifico com elas, outras coisas identifico, mas não as tomo assim como sobre mim, sabes? Não... Parece-me que há assim uma... Mas também... eu noto que há homens para quem isto é de facto um ataque brutal à sua identidade. E tornam-se muito... É muito... E não são necessariamente aqueles homens muito homens, sim, aqueles, né, que seria mais óbvio. Também há um outro tipo de homem, assim mais soft, mais espiritual, que assim um bocado, que até parece que tem opiniões muito parecidas com as tuas, mas depois transparecem essa insegurança, posso chamá-la assim, será? Não é? Porque estava a ver que nas cidades é que achas que está aqui em causa para os homens que sentem isso como um ataque? Eu acho que são as necessidades de importância, reconhecimento. Sim. E a necessidade de segurança. Porque eu acho que é muito fácil. Se toda a minha estrutura mental está construída em cima de... Eu, como homem, sou um provider, não é? Portanto, o que eu tenho que fazer é assegurar a subsistência e a segurança da minha família. Portanto, é isso que eu tenho que fazer. Portanto, é aí que eu coloco a minha atenção. Estou focado em arranjar soluções, em ganhar dinheiro, em defender aqueles que são meus. Mas se depois de repente me dizem, ok, isso é importante, mas há muitas outras coisas que são importantes, não é? É importante o carinho, o afeto, é importante o conseguires mostrar-te tal como és, falar dos teus pensamentos, emoções, sim, mas necessidades. depois tens esses homens que estão naquela situação em que estão nitidamente a incomodar uma mulher ou aquelas mensagens que recebem, mas então eu estava só a ser carinhoso contigo e tu estás a reagir assim dessa forma. Mas nesse momento sentem-se postos em causa. Sim, há uma rejeição. E há uma rejeição porque o que a mulher está a dizer é eu não preciso da tua proteção, eu não preciso de ti, eu não preciso da tua atenção. Tipo, vai embora, não é? Estou bem aqui. Eu acho que é
Muitas vezes Prefiro estar aqui com o urso. Prefiro estar aqui com o urso. Às vezes é isso. Outras vezes, isto é tudo uma grande construção intelectual, mas o que está na base é uma coisa muito mais primordial, não é? Que é o homem está a sentir vontade de procriar e olha para a mulher como um receptáculo dessa sua vontade. E eu acho que às vezes, mesmo nestes meios de que tu estavas a falar, nestes meios muito espirituais, muito sofisticados, onde muitas vezes o homem até é super sensível, mas às vezes isso continuam a ser estratégias para viver essas suas vontades, desejos. Continua a ser outra vez o mesmo jogo, muitas vezes. Sabes que até para mim, às vezes até é mais frustrante, porque depois vem sempre assim uma conversa enrolada toda espiritual, Sim. que até prefiro alguém assim mais bruto, porque é mais honesto de alguma forma, não é? Sim, desde que essa honestidade não esteja associada depois à brutidão física. Não, e agora até estava só a pensar em mensagens, Sim. Tipo, que prefiro, não é que... Preferias não que alguém te mandasse uma mensagem e dizer, olha, acho super gira e gostava de te engatar, e tu dizias, não, ok, pronto, já, pronto, I tried. Sim, porque... Continua a ser uma invasão, não é? Mas é uma invasão honesta, não é uma grande conversa toda espiritual sobre não sei o quê, toda abstrata. Sim, e que é assim muito a enrolar e que depois fica assim passivo-agressivo. Sim. Há uma figura, não é, que às vezes se fala assim nestes meios, que é o spiritual playboy, não é? Que está sempre cheia de conversa, mas a conversa depois vai acabar sempre aí. Sim, é a mesma coisa, é mais manipulador até, não é? E faz-te sentir mal. Pode ser altamente manipulador. Não é? Faz-te sentir mal, e principalmente para alguém que trabalha, por isso é que é manipulador, não é? Sim. A manipulação passa por, em algum momento, o manipulador faz o manipulado sentir-se mal pela forma como trata o manipulador. Certo. Não é? Certo. Pois, e qual é a solução? Qual é a solução para quê? Para o urso? Não, sabes aqui, eu estava aqui a pensar enquanto estávamos a falar, porque isto, obviamente, bate no meu tema preferido, na parentalidade. Não é? Que a forma como educamos os homens, os rapazes, não só na família, mas como na sociedade no geral, não é? Os inputs que damos e não damos. E que muitas vezes responsabilizamos, as mães têm que fazer educar os feministas. Mas, por um lado, acho que terão que ser os pais a educá-los. Não é? Eu acho que tem uma solução. Sim, porque tu agora lançaste-me isto e o meu primeiro pensamento foi, a solução qualquer que seja é extremamente complexa, demorada. Né? E nós muitas vezes, para estes problemas mais complexos e demorados, pensamos na educação enquanto o grande meio para, se não agora, daqui a algum tempo, viver de forma diferente e mais harmoniosa. Nós há umas semanas voltámos com o tour Inspiração para uma Vida Mágica, né? E fizemos uma palestra ao vivo, coisa que já não fazíamos há muito tempo. Foi muito fixe, 100 e tal pessoas juntaram-se numa sexta-feira à noite em Gaia e acho que tivemos Foi muito bom. Foi muito bom, deu para reencontrar muitas pessoas que já não víamos há muito tempo, foi mesmo fixe e em breve vamos estar a fazer isso noutros pontos do país. E a palestra foi sobre encontros. E quando nós estávamos a preparar a palestra, eu perguntei, Tominha, o que é que faz um bom encontro? E tu levaste para aquela palestra 3 ingredientes de bons encontros. E eu acho que nós, aliás, na palestra tu explicaste com detalhe, mas tu falaste da empatia, da autenticidade e da reciprocidade. Eu prestei muita atenção, eu ia dizer os 3. E eu acho que, no fundo, esses são nós vamos mudar esta situação com bons encontros. Porque encontros são encontros entre pessoas, não são encontros entre conceitos. Porque um dos problemas do machismo, do patriarcado e às vezes até daquele feminismo um pouco tóxico é que estas coisas são muito ideológicas, não são sobre pessoas, não são sobre eu e tu, não é? São sobre construções que são muito abstratas, não é? Que algumas pessoas querem que não sejam nada abstratas, porque isto é específico, aliás, é muito simples, não é? Olha para o que tens no meio das pernas e isso determina claramente a questão e qual é o teu papel e não sei o quê. Só que isso não é tratar as pessoas na sua subjetividade, na forma como se sentem,
nas suas necessidades. Quem são? Não é? Como quem são. Porque quando há bons encontros, quem tu és e quem eu sou são os ingredientes-chave do encontro. A autenticidade, para vivermos essas coisas e termos a capacidade de as mostrar, não é? A reciprocidade, para que do encontro nasçam vantagens, benefícios, aprendizagens para ambos e empatia, para haver um real interesse, que é a base do encontro todo, um real interesse pela forma como tu te sentes e como pensas e como vives. E eu acho que essa é que é a solução para esta questão toda. Ou seja, a dica para os homens que se sentem atacados e que sentem, Sim. devem ser aqueles que me enviam mensagens e depois acham que eu sou chata. Sim. Se eles tivessem estas três coisas em mente, Sim. na sua abordagem, em princípio, a experiência, o encontro seria muito, muito diferente. Principalmente quando perceberem quando não há reciprocidade, não é? Mas para criarmos esta possibilidade de haver reciprocidade, a empatia, a busca de sermos quem somos, não é? Autenticamente, e não escondermos-nos atrás de um papel qualquer e engraçadinho quando Eu estava só a brincar. Sim. Não é? E a capacidade de mostrar empatia, ok, se calhar a minha abordagem não foi a melhor, e tentar nos colocar do lado do outro e da forma como a nossa abordagem mas já agora uma dica prática para início de conversas não solicitadas. Sim. Tu aqui estavas a lidar com conversas não solicitadas, certo. não é? Não é que mesmo... eu podia só ignorar, obviamente. Podias só ignorar, sim. Mas já agora uma boa dica para quem quer começar uma conversa não solicitada é não começar a conversa a ensinar alguma coisa ao outro. Certo. Não é? Ou a dizer-lhe, olha, estás errado por isto e por aquilo, ou não devias fazer assim, ou não devias exprimir assim, ou não devias vestir assim. Isso em princípio gera resistência e não abertura, não é? Isso às vezes, estava a pensar nisso agora, porque noto que há sempre um esforço de começar a conversa de uma forma assim especial ou engraçada. Não é? Foi como no outro dia alguém enviou uma mensagem e chamou-me de micas. Já agora aproveito para dizer, eu detesto mica ou micas, por favor não me chamem isso, a sério. Eu não consigo explicar, eu tenho Mas eu também não consigo explicar, porque se eu vou... Quando eu quero interagir com alguém que não conheço pessoalmente, logo não conheço o diminutivo ou os diminutivos que a pessoa usa ou gosta de usar, ou mesmo que use com outras pessoas, eu não sei se ela tem legitimidade para usar. Eu trato a pessoa pelo nome. Óbvio. Não vou falar com o Paulo e dizer olá Paulinho. Não é? Não vou falar com o Pedro e dizer olá Pedrocas. Não vou falar com a Micaela e dizer olá Micas. Eu acho que a intenção provavelmente é muito positiva. Claro que é, mas não é empática. Sim, mas eu respondi que não gostei. Sim. Respondi a pergunta e que... mas lá está, alguém pode dizer que exagero, só te chamei um nome carinhoso. E recebi uma lição de moral que nem imaginas. Que foi sério. Sim, mas olha, não é? Mas se acontecer, pronto, imagina comigo... se essa pessoa fez isso na mesma e dissesse, pois, realmente, olha, se não gostas deves ter sido mal. Agora, o que é que preferes? Sim, pronto, é só isso. Não é preciso uma grande lição. Portanto, todo o respeito para quem gosta de ser chamada micas, eu é que não, eu tenho um passado que faz com que eu agora não quero lidar com isto, mas chamem esse nome, está bem? Sim, e mesmo eu trato muitas vezes por um diminutivo. Sim. Um diminutivo do teu diminutivo. Certo. Mas isso é uma coisa minha. Alguém pode, mesmo que alguém ouça, pode dizer assim, ok, aparentemente a Mia gosta que o Pedro a trate por este nome. Certo. Nem sequer quer dizer que a pessoa se vai logo apropriar disso. Mesmo com crianças eu não o faço. Certo. Sei lá, a mãe chama e trata a criança por Mimi. Eu não digo Mimi, eu não sei, aquilo pode ser um nome que só... Mas podes perguntar Posso perguntar, claro, não é isso que tu fazes. Se a criança se apresentar como Mimi, vai chamá-la como Mimi. Claro. Isso é uma boa dica. Isso é uma dica que tem a ver também, não só com boa educação, mas com empatia. Sim. Não é? Porque a forma como nos abordamos o outro, a forma como tratamos o outro, pode mostrar empatia ou não. Porque empatia eu interesso-me por ti, estou curiosa em relação à tua experiência. Eu nunca posso saber exatamente qual é a tua experiência, mas a tua experiência interessa-me e eu tenho espaço
para ela, não é? E quando aquilo que fazemos não gera a reação que nós gostávamos, a empatia é chave, não é? A empatia e a autenticidade. E às vezes também é um sinal de empatia eu abordar alguém, a pessoa mostrar-me que não quer receber essa abordagem e eu só nem preciso dizer nada, posso só mostrar a palma da mão em sinal de paz e vou-me embora. Isso também é... Certo, mas se eu sou um homem que acho que é um ataque à masculinidade e que não se gosta de bons homens, se calhar eu deveria parar aí e pensar, ok, o meu objetivo é que haja aqui reciprocidade também. Certo. Será que estou a ser autêntico? Será que estou a praticar a empatia? E isso é que é aí que falham. Não é? Claro que falham porque não sabem fazê-lo. Ninguém lhes ensinou, ninguém fez isso com eles na parentalidade. E posso usar as oportunidades que tenha para, através da minha curiosidade, aprender mais sobre isto, não é? Claro. Que era aquilo que, se há uma mulher que de repente está a lidar com esta experiência mental e dizer, opá, olha, eu acho que preferia estar com um urso do que estar com um homem desconhecido. Em vez de dizer, pá, agora estão a atacar os homens, agora até preferem estar com ursos, em vez disso posso ter curiosidade sobre a experiência desta pessoa, o que é que a trouxe até este ponto. E também um homem que quer abordar uma mulher na paragem de autocarro ou através de mensagens, também se lembrar disso. Olha, em princípio, esta mulher prefere encontrar um urso do que encontrar-me a mim na floresta. Como é que eu me vou comportar agora? Sabes que uma alternativa, uma versão alternativa desta experiência mental pode ser feita com homens. Que é, tu podes perguntar a um homem se prefere a mesma situação, é que, olha, estás numa floresta, de repente ouve um barulho. Preferes que seja um urso ou um animal potencialmente perigoso ou preferes que seja um homem desconhecido, não é? É uma pergunta. Mas também podes perguntar, preferes que seja um homem desconhecido ou uma mulher desconhecida? Que eu acho que é nesse momento que os homens entendem melhor aquilo que as mulheres querem dizer. Porque quando o homem está na rua, está numa zona que ele não conhece da cidade ou numa cidade desconhecida, no estrangeiro, é escuro, não está ninguém na rua e ele está a andar sozinho, são 3 da manhã e de repente eu passo atrás dele e ele olha por cima do ombro e é igual para ele ser um homem ou ser uma mulher. Porque ele, nesse momento, percebe como há aqui umas ideias pré-concebidas que têm a ver com a nossa espécie, também dos homens, não é? Que é o que é mais perigoso. Certo. Claro que aqui estávamos a falar de um perigo diferente, não é só do perigo de ser assaltado, é um perigo que até vai muito além disso. E já que estamos a falar em thought experiments, que acho que é um que mais homens deviam fazer mais vezes quando se queixam das mulheres e quando criticam estas experiências e etc. Se aquela mulher fosse a mãe deles ou a filha deles, como é que seria a sua reação? Certo. Acho que muitas vezes se esquecem de... É como se mães e filhas não encaixam na mulher geral. Certo. É uma boa troca aí para nos ajudar aqui a ter alguns insights e alguns pensamentos em redor disto diferente. Sabes que eu fico muito, deve-se reparar, fico muito, assim, o meu interior com estas conversas, sinto assim um borbulhar nada agradável. Estou mesmo frustrada com esta conversa não é nova, não é? É uma conversa que eu tenho desde quando comecei a pensar nestes termos, se calhar desde os 14 anos, qualquer coisa assim. Tenho 47. E mudou pouco. E até me emociona pensar nisso agora. Sendo que esta conversa, antigamente, era mais fácil. Porque era tida atrás de portas ou só algumas pessoas tinham esta conversa. Não é? E eu acho que isto é uma das coisas que às vezes gera aquela tal sensação de mais valia ser como antes, que era quando nós não discutíamos ou não punhamos isto em causa, as pessoas continuavam a ter que lidar com isto, claro. Não é? Continuavam a ter que lidar com estas diferenças de tratamento, com estes papéis extremados, só que não falavam sobre isso, não é? Aliás, eu lembro que foi a propósito do lançamento daquele livro Identidade e Família há uns meses que um dos autores de um dos textos do livro numa entrevista num canal de televisão disse qualquer coisa do género, na década de 50 as mulheres não se queixavam. Que eu achei aquilo, este é um argumento,
É um argumento fantástico, não é? Mas que é um pouco isso, que é, antes não havia esta conversa, estava tudo melhor, não é? Que esta é uma ideia assim um bocadinho de o problema não é o problema é falar sobre ele, porque se não se falar sobre ele está tudo bem. E eu acho que ainda bem que nós estamos a falar sobre ele e que já falamos muitas vezes e provavelmente vamos falar muito mais, Sim. não é? Assim, um pedido que eu gostava de fazer, principalmente aos homens, no geral, mais como tu, de não fugirem destas conversas e a oportunidade de falar sobre isso, mas também para aqueles homens que às vezes não precisam de pensar isso muito, mas que se têm assim ao lado deles que sentem, pois há mesmo um ataque à masculinidade, para pararem e refletir sobre o que é que esse julgamento, o que é que diz sobre ti e o que é que tu próprio podes fazer para não sentir, para contribuir para que seja diferente. Não o que é que as mulheres deveriam fazer, mas o que é que eu posso fazer para contribuir para que as mulheres se sintam mais seguras na minha companhia e na companhia dos outros homens. Acho que isso, se mais homens pensassem nisso, podíamos ver assim algumas, se calhar mais mulheres diziam que preferiam estar com um homem do que com um urso. Acho que deixaste uma bela sugestão. Eu também vou deixar uma bela sugestão aqui para fim de conversa, que é ligar tudo aquilo que nós falamos hoje com a conversa do último episódio sobre certo e errado. Porque acho que isso, às vezes nós estamos muito tempo a tentar defender ou justificar uma coisa e a razão pela qual nós temos que justificar tanto aquilo é porque no fundo nós sabemos que aquilo está errado. Porque as coisas que nós tomamos como certas, nós não necessitamos de tantas justificações ao redor delas. Okay? As coisas que estão moralmente erradas, nós pomos muito, precisamos de muitos discursos à la Jordan Peterson para isso às vezes é difícil, sabes? Porque, por exemplo, daquelas mensagens que eu estava a falar, o que me realmente apetecia fazer era tipo, vai nanar. Só que por eu haver esta moral, mas se calhar não é só normal, se calhar também é um medo, um receio, outras coisas, faz com que e também não há uma vontade ativista. Encontre aqui não há uma vontade ativista de alguma forma também influenciar. Claro, mas há uma vontade muito forte de mandar algumas pessoas passear, desculpem, mas é verdade. Olha, acho que acabamos o episódio numa boa nota. Sim. Obrigada, Pedro. Sim, a mim, olha, espero que esta conversa tenha aliviado, nem que seja um bocadinho a se borbulhar. Não sei, estou-me a sentir irritada. Sim, provavelmente vamos ter que voltar ao assunto então. Mas daqui a bastante tempo. Mas daqui a bastante tempo, está bem. Eu faço o meu ativismo online. Partilhem connosco o que acham sobre este assunto, porque é mesmo muito importante ter mais perspectivas e experiências de homens e mulheres, que é como quem diz, de pessoas. De pessoas. Sim. E pensem na experiência do homem e urso. Sim. Eu acho que é realmente interessante também levar essa thought experiment para as nossas conversas e com os miúdos também. Boa. Obrigado, Mia. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos.